Abra sua Bíblia, por favor. 2 Samuel, capítulo 6. Vamos ler do versículo 1 em diante. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000, e dispôs-se com todo o povo que tinha consigo, e partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá acima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uziá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam um carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia diante da arca, e Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos, com harpas, saltérios, tamboris, pandeiros, com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. Deus feriu ali por essa irreverência e morreu ali junto à arca de Deus. E desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzar até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor, e naquele dia disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor abençoou toda a sua casa. Durante 20 anos, a arca da aliança, ela vai ficar na casa de Abinadab. Saul, quando assumiu o reinado, ele não teve nenhum interesse em tirar a arca da aliança de lá e trazer para mais perto. A arca da aliança havia sido roubada em um determinado período, e num confronto de israelitas com filisteus, os filisteus pegam a arca da aliança, levam para o templo de Dagon. De maneira milagrosa, Deus vai defender a sua arca. Dagon se prostra diante da arca, e depois do Senhor tocar nos filisteus com um tipo de verme, os filisteus foram obrigados a devolver a arca que haviam sido roubada de Israel no confronto que ele teve com os israelitas. Eles pegam a arca da aliança, colocam em uma carroça ou em um carro novo e devolvem para a nação de Israel. Nesse episódio, vão pegar a arca e vão colocar a arca da aliança na casa de Abinadab. O que essa arca simbolizava? Bom, nós sabemos que dentro da arca tinha 3 objetos que tipificavam a principal figura da religião do povo de Israel. Dentro da arca tinha o vaso de ouro que continha o maná, que mostrava o Deus que cuidava do povo dentro do deserto. Dentro da arca tinha a vara de Arão que havia florescido no deserto, que mostrava para o povo o Deus que seleciona, escolhe e determina critérios. E dentro da arca tinha a Torá, que era os 10 mandamentos que regia todo o sistema de normas e de princípios para o povo de Israel. Com esse conjunto, a arca, ela simbolizava a presença de Deus. Então, aonde a arca da aliança estava, isso representava que a presença de Deus estava naquele meio.
A arca, ela era revestida de ouro, ela, em cima dela tinha a figura de 2 querubins, com 2 asas voltados, um para frente do outro, no sentido de proteger aquele ambiente que é santo. Até porque os querubins, que são anjos de Deus, eles representam figuras de proteção. Você vai ver querubins na entrada e na saída do Éden, você vai ver querubins em cima da Arca da Aliança, e você vai ver todo o aspecto de proteção sendo falado a respeito dos querubins. Aonde a arca estava, a presença de Deus estava no meio. Quando Saul ele assume o reinado, ele não tem o despertamento de trazer a arca aliança para dentro do seu povo. Por quê? Primeiro porque Saul ele não é um rei tão espiritual. Pelo contrário, a gente que conhece a história sabe que com o tempo Saul ele vai se perder da essência. Ele até começa um pouco bem, mas depois termina mal. E durante 20 anos a arca ela vai ficar na casa de Abinadab, até o momento que Saul morre. Quando Saul morre, agora vai chegar a vez de Davi assumir o trono. Davi é e vai se tornar o melhor rei que Israel já teve. Davi é tão lembrado pelos judeus que você vai ver que no centro da figura da bandeira de Israel está a estrela de Davi. É através de Davi que Israel cresce, conquista, prospera, avança. Então, o reinado de Davi vai ser um reinado extremamente próspero e espiritual. Porém, o capítulo 6 mostra o início dos primeiros passos do rei Davi. Quando ele assume a liderança de 2 Samuel capítulo 6, você vai ver um dos primeiros passos que ele tem a tomar é trazer a arca aliança para a cidade de Davi. Após alguns confrontos que ele teve com outros povos, Davi então quer trazer a arca da aliança para a cidade de Davi. Porque Davi sabe que a arca simbolizava a presença de Deus. Segundo, porque Davi é um homem extremamente espiritual, então ele zela pelas coisas espirituais. Antes dele tomar a arca da aliança, 1 Crônicas capítulo 13, vai dizer que Davi vai se reunir com os capitães e vai consultar para saber como trazer a arca da aliança até a cidade de Davi. Eles conversam entre si e após o diálogo, Davi então decide trazer a arca da aliança em um carro novo. Ele vai chamar Uzá, como também Iaiô, que são 2 homens que são filhos de Abinadab. Abinadab é levita, por isso que a arca ficou dentro da casa dele. Uzá e Iaiô são 2 filhos de levita que também são levitas e que agora recebem de Davi a incumbência de levar a arca até a cidade de Davi. Algumas coisas aqui no texto até parecem normais, mas a maneira como o método está sendo utilizado é contra o princípio de Deus. Porque Deus havia estabelecido que, em Números capítulo de número 4, que a arca da aliança, ela deveria ser conduzida pelos levitas. 2 na frente, 2 atrás, colocavam aquelas varas atravessadas na arca e nos ombros dos levitas era levado a arca de um território para o outro. Então, quem carregava a arca da aliança, segundo as ordenanças de Deus, eram levitas, em algumas ocasiões, sacerdotes. Porém, mesmo Uzá e Iaiô sendo levitas, eles vão levar a arca da aliança em um carro novo. Por isso que é importante nós lermos a Bíblia com conhecimento geral. Por quê? Porque se você não fizer um detalhamento dessa história
com o período da Arca da Aliança que foi levado lá atrás na casa de Abinadab, você não vai entender o sentido desse contexto. Davi está colocando a arca dentro de um carro novo, porque os filisteus, em 1 Samuel, capítulo 5 e capítulo 5 e o 4, vai dizer que quando os filisteus devolveram a Arca da Aliança, eles devolveram em carros novos. Só que essa não era a instrução de Deus para Israel. A instrução de Deus era para conduzir a arca através dos levitas nos seus ombros. Pegam os carros novos, colocam a Arca da Aliança em cima da carroça, os bois na frente puxando a carroça, e vai ficar Iaiô na frente e Uzá atrás, observando a Arca da Aliança. Eles estão saindo para levar a arca em direção à cidade de Davi, mas no meio do caminho, quando eles chegam próximo a uma cidade chamada Nacon, a Bíblia vai dizer que os bois vão tropeçar. Quando os bois tropeçam, Uzá, para tentar fazer a Arca da Aliança não cair no chão, ele vai colocar a mão na arca, com a boa intenção de proteger a Arca da Aliança. Mas assim que ele toma essa atitude, a Bíblia diz que imediatamente o Senhor vai ferir Uzá, de modo que vai matar Uzá na mesma ocasião. E a gente só consegue entender aqui por que Deus matou Uzá quando nós compreendemos Números capítulo 4, que Deus estabelece a forma como a arca deveria ser levada. Quando Uzá coloca a mão, no exato momento, ele morre. Davi, percebendo que Uzá estava morto, ele é tomado de medo, de temor, e ele fica desgostoso dessa situação, porque ele queria que Uzá fosse também até a cidade de Davi. Mas a Bíblia diz que ele foi então tomado de sentimento de temor, de respeito, de modo que ele vai pegar a Arca da Aliança e vai então deixar na casa de Obed-Edom, para que ele ficasse em observação na arca, para ver se aquela arca seria, de alguma forma, vindo como bênção ou como destruição para a cidade de Davi. E a Bíblia vai dizer que quando a arca chega na casa de Obed-Edom, ela fica por 3 meses e toda a sua casa será abençoada. Quando Davi percebe que toda a casa de Obed-Edom foi abençoada, ele então decide buscar a Arca da Aliança da maneira certa. Olha isso. Com a morte de Uzá, Davi vai mudar o método de como levar a arca. Ele agora vai trazer sacerdotes, ele agora vai procurar levitas, vai conduzir os levitas para que levassem a arca nos ombros, e a cada 6 passos que ele dava à frente, ele entregava um sacrifício de um boi, de um novilho, para que assim o Senhor recebesse a sua oferta. E dessa maneira, a arca foi tirada de Obed-Edom, levada para a casa da cidade de Davi, na tenda onde Davi havia realizado. O nome do Senhor foi glorificado e Davi passou a ter a Arca da Aliança dentro da sua cidade. Existem algumas observações aqui dentro desse pequeno texto que é de grande valia para a nossa vida nessa noite. Quantos querem ouvir, digam glória a Deus. A primeira observação que eu tenho está aqui, quando o texto diz, lá em 1 Crônicas 13:1, que Davi consultou capitães para saber como trazer a Arca da Aliança. Antes de Davi consultar capitães, ele deveria consultar a Deus. Antes de consultar os homens, consulte a Deus. Antes de você procurar informação dos outros, procure saber qual é a opinião de Deus. Antes de você consultar ao médico, consulte a Deus. Antes de você consultar a polícia, consulte a Deus. Antes de você consultar um advogado, consulte a Deus. Antes de você tomar decisões sobre a sua vida,
Procure saber qual era a vontade de Deus. Porque você entendendo qual é a vontade de Deus, isso vai fazer você evitar sofrimento na sua vida. Antes de consultar os homens, consulte a Deus. Segundo, a arca ficou 20 anos na casa de Abinadab. E Saul nunca se preocupou em tirá-la de lá. Por quê? Porque pessoas carnais não se preocupam com coisas espirituais. Eu vou repetir isso. Pessoas carnais não se preocupam com espirituais. Pessoas carnais não se ocupam com aquilo que é do espírito. Pessoas carnais, elas vivem de forma carnais, decidem de maneira carnal, direcionam a sua vida carnalmente, tomam atitudes carnalmente. Pessoas carnais são impulsivas, precipitadas. A ansiedade tem domínio sobre a vida dela. Os seus passos são direcionados pela carne e não pelo espírito. Por que Davi quer a arca da aliança? Porque Davi é espiritual. E quem é espiritual preserva o que é do espírito. E quem é carnal ama aquilo que é da carne. É por isso que carne e espírito não se misturam. É por isso que nós temos uma dificuldade de lidar com pessoas que têm um espírito diferente de nós. Por quê? Porque pessoas carnais não entendem aquilo que é espiritual. Paulo diz que a cruz para o mundo é loucura, mas para nós que cremos é o poder de Deus. Então carnais não entendem o que é do espírito, porque carnais não se preocupam com o espiritual. Terceiro, a Bíblia diz que então Davi vai dar ordem para que a arca seja colocada em um carro novo. Olha o que o texto diz: a arca foi colocada em um carro novo. Mas se você ler Números capítulo 4, a nenhum momento Deus ordenou que a arca fosse colocada em carroças. A arca era conduzida pelos levitas com aquelas traves ou aquelas varas nos ombros, conduzindo de um lado para o outro. Quem deveria levar a arca eram os levitas e sacerdotes. Então perceba, o método que eles estão usando é errado. Só que a Bíblia diz que eles separaram um carro novo. Repita comigo, carro novo. Não, eu gosto das expressões, os detalhes que a Bíblia usa. Diga comigo, carro novo. Só que mesmo usando um carro novo, que ninguém usou, que ninguém profanou, essa não era a vontade de Deus. Pergunte para mim, por quê? Ninguém quer saber. 1, 2, 3, vai. Não, eu estou sozinho aqui. 1, 2, 3, vai. Porque não existe método novo para trazer presença de Deus. Olha para alguém perto de você e diga: o método continua sendo o mesmo. Diz: não existe método novo para trazer a presença ao povo. Ainda continua sendo renúncia e santidade. Balance o ombro de alguém perto de você e diga: ainda é renúncia e santidade. Diz: ainda é renúncia e santidade. Não existe método novo. Eu vou colocar um carro novo, uma casa nova. Não, o método é o mesmo. É santidade e renúncia. Porque hoje nós estamos vivendo um tempo onde a geração tenta fazer métodos novos para ver se traz mais seguidores, para serem participantes do pão e até mesmo do vinho, para ver se vem para a igreja. Só que Jesus não está preocupado em métodos novos para crescer a igreja. O método para a eternidade continua sendo o mesmo. A porta da salvação é estreita, ainda é renúncia e santidade. E eu estou pregando algo que está no Novo Testamento. Jesus falou que seja santa assim como eu sou santo. Hebreus, a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a
Deus. Então o caminho para chegar a Deus continua sendo o mesmo. Para de ficar correndo atrás desses lugares que ficam oferecendo métodos que Deus não está. Para de ficar correndo atrás de ambientes que Deus não está, tentando procurar métodos que Deus não está presente. Aí eu vou para aquele evento lá, porque estão fazendo um showzinho lá, tem um negócio diferente lá, vamos ouvir aquele pregador, porque aquele pregador prega mensagem que ninguém prega. A mensagem dele eu nunca ouvi ninguém pregar. Eu nem quero ouvir esses pregadores, porque eu quero ouvir aquilo que já está escrito. Eu não quero o que é novo, eu quero o que está aqui, eu quero o que está na palavra. Pergunta para esse irmão: vai dar glória ou vai ficar de cara feia hoje? Pergunta: vai dar glória? Qual é o método? Renúncia. Qual é o método? Santidade. Então não tem carro novo, não tem jeito novo, não tem jeitinho para entrar no céu, porque hoje tem uma igreja diferente, é uma igreja dentro de outra igreja, tentando mudar o método para ver se traz mais seguidores. Jesus nunca mudou o método para trazer mais seguidores para ele. Não, uma vez Jesus estava pregando, os discípulos estavam falando: mestre, o método hoje está batendo muito, a multidão está todo mundo indo embora. Sabe o que Jesus falou para discípulo? Jesus falou: vocês não estão gostando não? Então vai com eles, acompanha eles, porque a mensagem não vai mudar para te agradar, é você que tem que mudar para entrar no céu. Pergunta para esse irmão: vai dar glória ou vai esperar um método novo? Pergunta. Aí o que Davi faz? Ele coloca um carro novo. Grita comigo, diga: carro novo. Você só vai entender essa revelação se você compreender a historicidade que há dentro do texto. Porque Davi está cometendo aqui uma atitude que os filisteus faziam lá atrás. 1 Samuel capítulo 4, depois você lê o capítulo 5. O capítulo 4 fala do confronto de Israel com os filisteus. O capítulo 5 vai mostrar da Arca da Aliança dentro do templo de Dagon. É o contexto, 4 e 5. Quando os filisteus percebem que Deus estava zelando pela Arca da Aliança, eles vão devolver a Arca da Aliança para Israel em um carro novo. Então olha o que Davi está fazendo. Davi está fazendo igual os filisteus na época que roubaram a Arca da Aliança. Davi é judeu, Davi não é filisteu. Davi é israelita. Davi sabe qual é o princípio. Ele cresceu debaixo dos princípios da Torá. Ele sabe que não era de qualquer forma que tocava na arca. Ele sabe que quem levava a arca era sacerdote, levita. Só que ele está colocando a arca numa carroça porque está imitando o que os filisteus fizeram quando roubaram a Arca da Aliança. O problema é que não adianta ser cristão e agir como um ímpio. Balance alguém perto de você e diga: você tem que ser diferente. Diz: você tem que ser diferente. Não adianta ser israelita e agir igual filisteu. Não adianta ser cristão e agir igual o ímpio. Não adianta ser homem de Deus, mas agir igual o corrupto. Crente tem que ser diferente. Você não tem que agir como o mundo age. Você não tem que viver como o mundo vive. Você não tem que fazer o que o mundo faz. Essa é a geração que nós estamos vivendo. É a igreja tentando copiar o mundo para ver se o mundo tem vontade de vir para a igreja. Quando a igreja faz o que o mundo faz, não tem motivos para o mundo vir à igreja. Não é o mundo que dita as regras para a igreja, é a palavra que diz o que nós devemos fazer. Não adianta ser cristão e agir como ímpio. Não adianta você dizer: eu sou evangélico, mas tem comportamento pior do que um ímpio. Tem uns irmãos que às vezes até o próprio ímpio fala: ele é crente? Não, ela não é crente não. Não tem testemunho nenhum de cristão. Como é a forma que os ímpios estão enxergando você lá fora? Às vezes você vai na academia treinar, a pessoa que é ímpia olha para você e diz: olha, aquela ali diz que é crente, está pior do que aqueles que são do mundo.
Às vezes você vai para o trabalho e alguém olha para você e diz: ele fala que é evangélico, mas ele xinga mais palavrão de quem não é crente. Pergunta para esse irmão: vai dar glória ou vai ficar de cara feia hoje? Pergunta. Porque não é possível você dizer que é cristão e age igual o ímpio, fala igual o ímpio, vive igual o ímpio, se veste igual o ímpio, caminha igual o ímpio. Não, você tem que ser diferente. A Bíblia diz que a luz aborrece as trevas. Você tem que fazer a diferença no teu trabalho, você tem que fazer a diferença na academia, ninguém dá glória. Você tem que fazer a diferença na faculdade, acabou a marcha. Você tem que fazer a diferença na tua igreja, tem que fazer a diferença na tua rua. O problema é que nós vivemos uma geração de crente que diz que é crente, mas não tem testemunho. E o mundo está cansado de gente que fala bem, mas vive mal, fala bem, mas não tem exemplo. De nada adianta você dizer que tem rótulo de crente, mas não tem comportamento de cristão. Para de querer agir como filisteu. Você é a luz do mundo, você é sal da terra. Você não pode fazer o que o mundo faz. Olha para cá, é por isso que o mundo não respeita você como crente, porque quando você faz o que ele faz, você perde a autoridade. E na hora que você peca, sempre tem um mundano para olhar e dizer: olha lá, ela diz que é crente, mas não tem nada de crente. Só que Jesus hoje vai te dar uma chacoalhada e vai arrancar o que não presta. Então o problema é que Davi está tentando pegar aquilo que é dos filisteus para dentro de Israel. Para de tentar copiar o mundo. Irmão, é uma geração que está se preocupando, é o tempo todo querendo ser igual ao mundo. É o nome gospel. Hoje tudo é gospel. É a festa junina gospel. É o baile gospel. É a dança gospel. Não, porque agora é discoteca gospel. Agora é a balada gospel. Colocou gospel, pode. Cuidado que nem todo lugar Deus está. Nem todo ambiente Deus pisa. É um tanto de crente vivendo as coisas do mundo. Irmão, Deus não te chamou para viver a cultura da terra. Deus te chamou para viver a cultura no céu. Tem alguém que está comigo aqui? Eu estou sozinho nessa casa. Sabe o que é a Santa Ceia? Nós estamos aqui celebrando a ceia que nós vamos celebrar no céu. Porque quando Jesus voltar para buscar a igreja, nós iremos estar com Ele ceando, celebrando, adorando, glorificando. Então a ceia é a cultura do céu para a terra. Então para de querer ficar copiando as coisas do mundo, a cultura do mundo, os costumes do mundo, para trazer para dentro da igreja, falando igual ímpio, andando igual ímpio, vestindo igual ímpio, caminhando igual ímpio. A Bíblia diz: santidade convém à casa do Senhor Jesus. Quem pode dar um grito de glória a Deus? Aí a Bíblia diz que Davi vem com um carro novo. Puseram a arca da aliança e um carro novo. Uzá e Aiô guiavam o carro novo. Olha isso. Tanto Uzá quanto Aiô, eles vão guiar a carroça aonde estava a arca da aliança. Em qual momento que Deus mandou Uzá fazer isso? Em qual momento que Deus mandou Davi fazer isso? Em qual momento que Deus deu essa direção? Não tome decisões sem direção de Deus. Seja profeta para 2 pessoas e diga: não haja sem direção de Deus. Sabe o que eu aprendi na minha vida? Que quando Deus não fala, eu fico parado. Sabe o que eu aprendi na minha vida? Que quando Deus não fala, eu me calo. Tem gente falando aquilo que Deus não mandou. Tem gente que está tomando atitudes em momentos que Deus não mandou. Não tome decisões sem a direção de Deus. Não vá para lugares sem a direção de Deus. Não vá para ambientes sem a direção de Deus. Não procure caminhos que Deus não te autorizou a ir. Por quê? Porque a precipitação vai te levar ao sofrimento. A precipitação vai gerar dor sobre a sua vida. Um levita deveria levar a arca nos ombros. Olha isso. O levita, ele deveria levar a arca nos ombros e não nas carroças. Como é que a arca da aliança era levada? 2 levitas na frente,
2 levitas atrás, aí tinha aquela vara atravessando a arca, cada um segurando com a arca nos ombros. Eu disse que a arca ficava Eu disse que a arca ficava Ninguém falou a arca ficava Por que os levitas levavam a arca nos ombros? Porque ombros eram um sinal de responsabilidade. É por isso que Deus não entrega ministério para quem vive de qualquer maneira. Deus entrega ministério para quem tem responsabilidade. É por isso que Deus não está preocupado com talento. Deus está preocupado com compromisso. Eita Jesus. Porque tem muita gente que tem talento, mas não tem compromisso. Tem muita gente que toca bem, mas não tem compromisso. Prega bem, mas não tem compromisso. Fala bem, mas não tem compromisso. Vai para a igreja, mas não tem compromisso. Não, Deus quer compromisso. Deus quer aliança. Deus quer relacionamento com Ele. Alguém pode dar glória a Deus aqui nessa casa? Os levitas colocavam a arca nos ombros, porque isso mostrava responsabilidade. Balança alguém perto de você e diga: ministério é responsabilidade. Diz: ministério é responsabilidade. Então para com esse negócio. Agora eu canto, amanhã eu não canto. Agora eu prego, amanhã eu não prego. Hoje eu oro, amanhã eu não oro. Hoje eu dou glória, amanhã eu não dou glória. Hoje eu vou para a igreja, amanhã eu não vou para a igreja. Parece que é uma geração, irmão, que não tem compromisso com Deus. Esses dias eu ouvi falando: não, porque eu perdi o prazer de fazer. E desde quando que tudo que eu faço para Deus é por prazer? Geração dopamina. Sabe o que é dopamina? É gente que procura sempre ter prazer. Eu preciso ter prazer para cantar. Eu preciso ter prazer para pregar. Eu só tomo Santa Ceia se eu tiver prazer. E desde quando eu tenho prazer? Às vezes eu não tenho vontade de cantar. Às vezes eu não tenho vontade de vir para a igreja. Mas a obediência me traz para cá. A obediência me faz adorar. A obediência me faz pregar. A obediência me faz cantar. Se depender da minha carne, a carne fica gritando todo dia: colchão, colchão, Netflix. Mas por que você vem para a igreja? Porque a carne não manda em você. Quem manda em você é a palavra de Deus. Porque mais vale obedecer do que sacrificar. Pergunta para esse irmão: vai dar glória ou vai ficar na carne? Diz: vai dar glória ou vai ficar na carne? Traz a tua carne para a igreja. Ah, porque eu não quero mais liderar. Lidera sem vontade. Ah, mas eu não quero mais pregar. Prega sem vontade. Meu coração está fechado. Então fica com o coração fechado mesmo, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Não, mas Deus está preocupado com o meu livre-arbítrio. Que livre-arbítrio, rapaz? Livre-arbítrio é para quem ainda não aceitou a Jesus. Quem já aceitou a Jesus: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Pergunta para esse irmão: vai dar glória ou vai fingir que não é contigo? Pergunta: vai dar glória ou vai fingir que não é contigo? Nós somos escravos de Cristo. Não vivo mais eu. Eu não prego o que eu quero, eu prego o que Ele manda. Eu não canto o que eu quero, eu canto o que Ele manda. Eu não oro a hora que eu quero, eu oro quando Ele me chama. Ele manda no meu ouvido, manda na minha boca, manda nos meus olhos, manda na minha mão, manda no meu pé, manda na igreja. Ele tem controle da minha vida. Eu sou templo do Espírito. Não sou eu que me mando, é Ele que manda em mim. Quem pode fazer aquele barulho que o diabo não gosta? A arca nos ombros. Responsabilidade. Suportar pressão. Carregar aquilo que Deus determinou. Aí o que ele faz? Os ata atrás e a O na frente puxando os bois. Como é que faz o negócio de boi? Como é que... Eu tentei aqui, mas deu errado. Puxando o boi. As carroças na frente. Boi puxando a carroça. E aí O na frente. Os A atrás. Aí de repente, a Bíblia diz que os bois tropeçam. A Bíblia diz que os bois A Bíblia diz que os bois Isso aqui é interessante. O boi tropeça. Aí usar para tentar proteger a arca e não deixar ela cair, ele coloca a mão para a arca não cair. Porque o texto diz que a arca estava caindo. Os bois tropeçaram, a arca estava vindo ao chão. Só que olhe para cá. A arca estava caindo porque quem deveria segurar era sacerdote e não boi. Vou repetir isso.
Quem deveria guardar a arca era sacerdote e não boi. E quantos bois existem dentro da igreja, carregando a arca no lugar de sacerdote? Pergunta para esse irmão: tu é sacerdote ou boi hoje aqui nessa casa? Pergunta. Tu é sacerdote? Quantos bois que tem? Boi não tem temor, boi não tem compromisso, boi se prostitui no altar, boi leva a vida de qualquer maneira, canta na igreja e fica na pornografia lá fora, prega no púlpito e bate na cara da mulher dentro de casa. É tudo boi, não sabe o que é altar, canta no púlpito e vive uma vida de mentira lá fora, prega na igreja e vive de qualquer maneira lá fora. É tudo boi, não oferta, não dizima, não ajuda a obra, é avarento. Quem manda na vida dele é mamão. É boi, não tem compromisso com o altar, não sabe o que é a arca da aliança, vive edificada, uma hora está aqui, outra hora está lá, não tem compromisso, não quer casamento, não quer vida com Deus. Só que Jesus, que é o dono da casa, vai varrer a casa, vai tirar o boi e vai colocar sacerdote. A balança 4 pessoas perto de você e diga: ele vai varrer a casa hoje. Diz: ele vai varrer a casa hoje. Quem está de qualquer maneira vai sair. Quem está sem compromisso vai sair. Quem cai na mentira vai sair. Quem está no pecado ele vai limpar. Quem está de qualquer forma ele tira e vai deixar quem é sacerdote, quem tem compromisso, quem tem vida com Deus. Alguém pode dar um grito de glória? É boi. Aí o boi tropeça. E o que Uzá faz? Uzá vai tentar colocar a mão para proteger a arca da aliança. Quando ele faz isso, a Bíblia diz que a ira do Senhor se acende. E na mesma hora, o Senhor mata Uzá. Aí você lê o texto e fala: poxa, por que Deus fez isso? Qual era a intenção de Uzá? A intenção de Uzá era proteger a... Então a intenção dele era boa, mas o método que ele usou era errado. Porque o método lá atrás de conduzir a arca é colocando ela nos seus. E não adianta fazer o certo com o método errado. Aleluia. Não adianta fazer aquilo que é certo com intenções erradas. Não adianta fazer aquilo que é certo com caminhos errados. Não adianta ganhar dinheiro que você diz que é certo, mas com intenções, com métodos errados. Não adianta você estar em certos ambientes, mas com métodos errados. Não adianta você estar em relacionamentos de um jeito, mas com métodos errados. Não adianta você estar se envolvendo com pessoas com uma intenção, mas com método errado. Não adianta você estar com fulano, com Deltrano, eu amo, é amor, é amor, é amor, mas você não casa, não tem compromisso. A intenção é boa, mas o método é errado. Olha para cá, não precisa mudar nada. E nem vai nessa onda de igreja church que está por aí, vivendo de qualquer maneira, batizando qualquer pessoa em pecado, não tem mais compromisso com palavra, daqui a pouco casando um homossexual, e a igreja vai dizer: é isso mesmo, tudo normal. O padrão continua o mesmo, o padrão está aqui, não muda. O critério é renúncia e santidade, e sem santidade ninguém verá a Deus. Pergunta para esse irmão: vai dar glória ou vai mudar o padrão hoje? Pergunta: vai dar glória ou vai mudar o padrão? Porque tem uma geração que se acostumou com esse padrão. Eu não sou dessa geração nova, desculpa, eu sou da geração antiga, eu sou da geração mais crente, eu sou da geração raiz, eu sou da geração dos cultos no lares. Quem é comigo da geração dos cultos nos lares? Que não tinha ninguém, não tinha microfone, não tinha instrumento, mas tinha fogo, tinha glória, tinha presença. Eu lembro dos trabalhos que eu ia no morro, não tinha ninguém, fazia trabalho só no gogó, e lá tinha fogo, lá tinha presença, lá tinha aleluia. Hoje você vai nos lugares, é preocupação de ar-condicionado, é cadeira confortável para você sentar, é um som maravilhoso.
maravilhoso para não agredir seus ouvidinhos. É uma tela maravilhosa para você dizer: uau, que ambiente sensacional. E a mensagem, aquela, meu Deus, Ele vai mudar a tua vida. É alegria, é vitória, é dinheirinho. Você vai ser rico, você vai crescer. Cadê os empresários da última geração? É só coisa boa, é só coisa maravilhosa, é só coisa que alegra teu coração. Aí você fala: eu quero voltar nesse ambiente. Quando na verdade o culto não é bom. Quando você sai daqui feliz, o culto é bom quando você sai dizendo: eu tenho que mudar de vida, eu tenho que mudar meu coração. Eu estou muito ruim, mas até chegar no céu eu vou melhorar. Pergunta para esse irmão: vai dar glória ou vai ficar de cara brisa hoje? Vai dar glória ou vai fazer cara de brisa? Ai, Jesus. Aí, faz para mim, Miguel. Aí a Bíblia diz que quando Davi percebeu que Uzá morreu, mesmo sem ele ter vontade que Uzá morresse, porque a Bíblia diz que Davi ficou desgostoso com a morte de Uzá, mas em seguida o versículo diz que Davi temeu ao Senhor. A Bíblia diz que Davi temeu ao A Bíblia diz que Davi temeu ao A Bíblia diz que Davi temeu ao Para acordar esse irmão que está dormindo, Davi temeu ao Está no texto. E naquele dia Davi temeu ao Senhor. Olhe para cá. Quando Davi percebe que para. Eu estou fazendo aqui, a minha intenção é boa, mas o método é errado. Ele parou tudo, entendeu que ele tinha que mudar a rota no meio do caminho. Enquanto tem pessoas que enxergam aqui a morte de Uzá de forma errada, é importante você entender que Deus aqui está preservando princípios da santidade. Segundo, Deus permitiu Uzá morrer para despertar uma nação inteira. Porque quando Uzá morre, escuta isso, tanto Davi quanto Israel entendeu a mensagem. E a mensagem é: eu não posso fazer nada de qualquer maneira. Às vezes Deus permite a morte de um para que haja o despertamento de todos. Eu sei que isso aqui é muito forte que eu vou dizer, porque a gente não quer passar por processos de luto. Nós não queremos passar pela morte. E existem formas que Deus fala com a gente com a morte, para que delegue a calauaciafa, para que através da morte haja um despertamento em alguém. Ah, como seria bom se você fizesse aquilo que é certo sem precisar perder alguém. Como seria bom que você tomasse a decisão certa sem precisar passar pela perda. Só que às vezes Deus precisa permitir a morte para que haja um despertamento. A minha oração é que você não perca ninguém na sua casa. O meu desejo é que ninguém se perca na sua casa, e que você acorde antes mesmo de Uzá morrer. A minha oração é que haja um despertamento espiritual, porque tem gente que enquanto a vida está rolando, ele vai tocando barco, vai vivendo do jeito dele, da forma dele, da maneira dele, do jeito que dá. Aí não muda de vida, não muda de comportamento, não muda de atitude. Até um dia Deus permitiu Uzá morrer. Aí acorda, aí muda. Aí depois que muda, fica pensando: poxa, eu poderia ter tomado atitude diferente, eu poderia fazer o que é certo. E às vezes é o próprio Deus permitindo caminhos se apertarem, permitindo o luto bater na porta, para que haja mudança de comportamento, mudança de direcionamento. E olha para cá, eu não estou falando que Davi era ímpio, eu estou falando de um homem que era segundo o coração de Deus. Deus permitiu uma situação para que haja uma mudança de rota. Às vezes Deus quer tratar com um crente que está tomando caminhos errados, atitudes erradas. A intenção é boa, mas o método está errado. Aí Deus está dizendo: acorda agora, desperta agora, ainda dá tempo, não espera Uzá morrer. Então volta,
os levitas, pede para segurar a vara, coloca nos ombros, vai do jeito que ele ensinou, volta à raiz, volta à essência. Tu não precisa copiar filisteu, não precisa imitar o mundo, não precisa fazer igual as trevas. Deus te chamou para fazer diferente. Alguém pode dar glória a Deus aqui? O que Davi vai fazer, já que ele entendeu que Deus estava despertando ele? Ele pegou a arca e pediu para que ele fosse levada para a casa de Obed-edom, e deixou lá por 3 meses para ver o que ia acontecer. Depois disso, ele conseguiu levar a arca para dentro da cidade de Davi. E eu gosto da expressão que o texto diz, que ficou a arca na casa de Obed-edom. Grita comigo, diga ficou. Tá fraco, diga ficou. Para acordar o irmão que está dormindo. 1, 2, 3, vai. O texto diz que a arca ficou na casa de Obed-edom. E quando ficou na casa de Obed-edom, ela abençoou por 3 meses toda a casa de Obed-edom. Porque aonde a presença de Deus está, estão as bênçãos do Senhor. Segundo, o texto diz que a arca olha para mim, Deus não quer ficar com você, Deus quer morar em você. Olha para alguém perto de você e diga: Deus não quer ficar, Deus quer morar em você. Você está entendendo isso ou não? Deus não quer ficar em você. Eu fico hoje, não fico amanhã. Fico agora, não fico amanhã. Você vive de ficada. Fica um pouquinho, fica depois. Não, Deus não quer ficar. Deus quer morar. Deus quer habitar em você. Você entende isso? Deus não quer ficar. Uma hora você está na igreja, outra hora você está no mundo. Uma hora você está em santidade, outra hora você está em pecado. Uma hora você está na luz, outra hora você está nas trevas. Não, Deus não quer viver de ficadinha com você. Deus quer morar dentro de você. Deus quer acordar com você. Deus quer dormir com você. Deus quer te dar sonho de madrugada. Deus quer estar contigo 24 horas. Pega na mão desse irmão que está do teu lado, balança ele até ele acordar, porque ele está dormindo. Diga para ele assim: Deus não quer ficar contigo. Diga: Deus quer morar contigo. Diga para ele: Deus não quer ficar